Meu nome é Brenda de Paula, eu sou advogada consultiva aqui na Emericleão Advogados e hoje a gente vai falar sobre acordo de cotistas. O acordo de cotistas é o acordo que os sócios fazem quando constituem ou quando alteram uma sociedade. Ele serve como proteção para todos os sócios e para a empresa, regendo todas as normas que essa empresa vai obedecer ao longo do tempo. Aqui a gente vai falar de algumas cláusulas essenciais para que você tenha um acordo de cotistas seguro e justo para todas as partes. Para a gente ter um acordo de cotistas completo, a gente precisa de algumas cláusulas específicas. Uma delas é o objeto que vai ser tratado nesse acordo. Todo contrato precisa trazer o objeto específico que vai ser tratado. Então a gente precisa entender quais tipos de deliberação e quais tipos de acordo vão ser trazidos nesse instrumento. Outra cláusula muito importante é a adesão do acordo. Os sócios precisam concordar que estão aderindo, que estão concordando com esse instrumento, com esse contrato. Não necessariamente um acordo de cotistas vai incluir 100% das cláusulas. Podem só alguns sócios, separadamente, fazer um acordo de cotistas. Então, se para os sócios presentes e para os sócios futuros for obrigatório a adesão a esse instrumento, precisa ter uma cláusula específica falando sobre isso. Outra cláusula importante são as cotas e o capital social. Então a gente falou que as cotas, que nem todos os sócios precisam participar do acordo. Então não necessariamente todas as cotas vão estar participando desse acordo. Se isso acontecer, a gente precisa também determinar quais cotas estão sendo dispostas nesse contrato. E se isso é a totalidade, se isso é majoritário, isso precisa estar muito bem delimitado. O outro ponto é a transferência de cotas. Esse é um ponto polêmico, porque a transferência de cotas pode ser vedada em certos pontos. Existe a preferência de transferência de cotas, existe vedação à entrada de certo tipo de cotistas. Então essa cláusula de transferência de cotas precisa estar completa e prevendo todos os possíveis acontecimentos, seja de falecimento, exclusão ou qualquer tipo de medida judicial quanto a um sócio. A gente sempre sugere que tenha uma cláusula específica para a exclusão de sócio. Essa é uma questão muito peculiar de uma sociedade e pode trazer muitos prejuízos. Então a gente sugere sempre um rol taxativo muito completo, claro, respeitando o Código Civil, mas que traga uma segurança para a possibilidade de exclusão de sócio da sociedade, tanto para o sócio quanto para a sociedade, para que ele não possa ser excluído ao bel prazer dos outros sócios ou por alguma manobra. A administração e governança da sociedade é um ponto muito importante, porque ele evita vários desgastes entre os sócios se ele já estiver previsto em acordo. Existem outros instrumentos que tratam sobre governança, mas se isso puder ser feito de uma forma mais concisa, ela pode constar no acordo de cotistas. Nós sempre sugerimos que o prolabore seja uma cláusula do acordo de cotistas e que nele conste como vai ser a remuneração dos administradores. A distribuição de resultados é uma parte muito importante do acordo de cotistas, porque a gente pode prever se vai ter uma distribuição desproporcional de lucros ou algo do tipo. E também prever como vai ser a sistemática dessa distribuição de lucros. Isso é importante, seja para um planejamento sucessório, seja para uma empresa operacional ou para qualquer tipo de equilíbrio que deva se fazer dentro de uma sociedade quanto à distribuição de lucros. Um dos pontos fundamentais para o acordo de cotistas são as obrigações das partes. O que cada sócio é responsável é muito importante. Muitas sociedades, um dos sócios é um mentor intelectual, o outro sócio é um investidor, um é o executor, um é o analista. Então esse conjunto de forças precisa estar muito bem descrito para que cada um tenha a sua obrigação muito bem disposta. A obrigação das partes, ela pode servir como até uma gestão da sociedade. Uma cláusula que trate das deliberações sociais também é super importante. Porque aqui a gente pode falar sobre quórum, sobre expertise de cada sócio para deliberar sobre um assunto, inclusive de questões financeiras. Até um teto X de valor precisa-se de um quórum maior ou menor. Então, há uma cláusula sobre deliberações protege a sociedade de decisões conjuntas ou isoladas, fazendo o fluxo ser melhor e as decisões serem mais objetivas. O valuation é uma das cláusulas mais importantes do acordo de cotistas. Ele vai servir seja para uma venda futura da sociedade, seja para a saída de um sócio, exclusão de um sócio,
ou até quando um sócio vier a falecer, como vai ser passado isso para os seus sucessores? Qual vai ser a fórmula de avaliação da empresa? Como a gente vai quantificar o valor dessa empresa para que ela seja valorada no mercado para qualquer finalidade necessária? Contando com valuation, temos o pagamento de haveres. Então, caso a gente tenha que vender uma parte ou repassar uma parte dessa sociedade, como vai ser feito o pagamento desses haveres? A delimitação disso é importante para não prejudicar o fluxo de caixa da empresa, para não prejudicar a perenidade e o funcionamento dessa empresa por uma ocorrência como o falecimento de um sócio ou como a saída de um dos seus sócios. O uso da marca e a metodologia é um ponto muito importante para esse momento que o branding é essencial para qualquer empresa. O sócio deve representar a sua empresa de forma respeitosa e de forma honrosa. Então, a gente estabelecer a marca e a metodologia, como isso deve ser usado, é bem importante e necessário para que a imagem institucional seja preservada. A confidencialidade é um ponto extremamente necessário, pois muitas vezes dentro dos nossos empreendimentos, seja qual ramo do comércio, da indústria for, a gente tem segredos ou questões que não devem ser reveladas aos nossos concorrentes, aos nossos clientes, seja quem o público-alvo for. Então, a confidencialidade entre os sócios e entre a sociedade é um ponto que deve estar previsto no acordo de cotistas. Normalmente, também sugerimos a não concorrência, o famoso non-compete, porque os sócios podem vir a sair futuramente e evitar que ele puxe toda a expertise da empresa, todo o conhecimento que ele adquiriu de dentro da empresa e vá ser uma concorrente, até podendo usar o banco de clientes ou programas que eram da empresa. Essa não é uma cláusula absolutamente necessária, assim como todas as outras. Tudo que a gente faz é muito artesanal e muito específico para cada cliente, mas ela normalmente é usada porque a competição e esse tipo de concorrência, de certa forma desleal, é prejudicial para a maioria das empresas. Temos também o prazo e a validade. Essa é uma questão até um pouco polêmica no meio jurídico, mas o prazo e a validade do acordo de cotistas, ela normalmente está disposta para que obrigue os sócios a refazerem esse acordo para daqui 2, 5, 10 anos, seja o prazo determinado. Porque as coisas mudam, a gente está num momento que as mudanças são muito rápidas, inclusive os interesses e necessidades dos sócios e da sociedade. Então, a gente normalmente sugere que coloque-se um prazo e uma validade nesse contrato, nesse acordo de cotistas, para que se obrigue os sócios a reverem aquelas cláusulas e trazerem mais proteções ou abrirem mão de cláusulas que já não fazem mais sentido. Determinar como vai ser feita a solução de conflitos é essencial. Ela pode ser por uma câmara de arbitragem, pode ser feita na justiça comum ou de algum modo que não seja prejudicial financeiramente e institucionalmente para a empresa, pela sua imagem, por algum escândalo que pode ocorrer, ou de algum modo que os sócios prefiram também. Então, determinar como vai ser feita a solução e até a eleição de foro, uma coisa normal nos contratos, é uma das partes que deve constar nesse tipo de acordo. Por fim, nós temos as disposições gerais. Nas disposições gerais, a gente pode trazer como, por exemplo, a retroatividade desse acordo até o início da sociedade, o que for necessário para essa sociedade específica. Todas essas questões faladas aqui também estão no nosso artigo, no blog da Meric Leão Advogados e podem ser acessados por vocês a qualquer momento.